Bom, desculpa a demora aí, hoje foi bem complicado. Semana passada, né, a gente começou estruturando o que era uma base para um aplicativo, então em Flutter, né, pensando no nosso projeto da calculadora. Até eu tinha ficado durante a semana dar uma olhada na questão das cores e tudo mais, eu não consegui evoluir muito, tá? De dar uma evoluída no projeto. Mas vamos fazendo junto ali. A ideia é o que? É montar uma base, uma estrutura base para aplicativo que vocês possam usar para qualquer app que vocês forem fazer, sabe? Que vocês tenham pelo menos uma noção do que precisa para criar um app, para criar um front-end. Eu estou focando muito na questão do app, do mobile, tá? Porque é uma das ferramentas mais procuradas hoje em dia. Claro, tem muita coisa web ainda, tá? Mas falando em Flutter, né? Só relembrando, do mesmo jeito que tu trabalha para mobile, tu vai trabalhar para web também. Então eu acabei focando mais no app primeiro, mas mais pra frente a gente dá uma olhada no web também. Uh, então, dando sequência no projeto aqui, até o vídeo da semana passada ele cortou na hora que meu PC travou lá. É por isso que eu não subi ele no YouTube. Eu vou fazer um outro vídeo bem breve, só explicando como é que está funcionando o app e colocando ele no YouTube lá daí. Por isso que não subi o vídeo da semana passada. Abrindo o projeto aqui, então vou botar ele para rodar aqui. Tô com o emulador aberto já. O que eu fiz de a mais aqui no projeto só foi o seguinte. Lembrando, o nosso projeto ele começou bem simples, né? Então eu tenho dentro da nossa pasta lib, eu tenho as nossas views, né? E o nosso main. O nosso main ele só tem um title que é chamado calculadora, bem simples, e ele está chamando o nosso my homepage. O nosso my homepage está dentro de views, que daí eu tenho aqui os componentes e tenho as pages e o tema. Então no tema a gente definiu um pouquinho a questão de algumas cores, tá? Aqui eu só brinquei bem rápido com o gradiente. Já mostro para vocês como. Então tem nossa homepage e nossa second page, tá? O que a gente fez na semana passada basicamente foi esse efeito do menu, né? Dele trazer esse efeito de fechar e abrir o menu da página principal, né? E ir navegar para uma segunda página que ainda não tem nada estruturado, tá? Então, como é que tá funcionando esse cara hoje, então? A nossa homepage, né? Ela tem um build, né, normal, e dentro desse build eu criei um componente que eu chamei de page base. Esse page base nada mais é do que um container com esse efeito do gradiente, ó. Então aqui dentro dele, ó, eu tenho um container com box decoration com um linear gradient. Esse cara aqui, né, daí eu estou pegando as cores lá do nosso tema, né, estou pegando 3 cores e conforme os pontos de parada que eu botei aqui de cada cor, ele gera esse nosso gradiente aqui, certo? Então é bem simples, não tem nada de complexo. Só daí eu pego a child que ele recebe e eu passo como sendo child do container aqui também. Então dentro da nossa homepage, primeira coisa eu tenho um page base, né? E dentro desse page base eu tenho um stack, que esse stack ele vai ter então o nosso menu e vai ter o nosso animated positioned, que ele vai ter o nosso conteúdo. Então a primeira coisa que ele faz, ele pega ele cria o nosso menu, que é uma página por baixo do nosso conteúdo aqui. Então dentro do nosso menu aqui, vou descer aqui embaixo na função do menu, tem aqui a função do menu item, né? Dentro do nosso menu ele tem um list view também, tem os nossos menu items que a gente foi adicionando. Então aqui, por exemplo, eu tenho avaliar app, home, a segunda página que a gente criou só para teste, tá? Vamos criar uma aqui em vez de segunda página, vamos renomear esse cara para calculadora, né? Vamos colocar aqui, ele deve ter um ícone de calculate, ok, pode ser. Beleza.
Tem o menu avaliar app, por enquanto vamos deixar, e deixar a nossa home. Então nosso menu está bem simples, tá? Aí os nossos menu items aqui é só as nossas cores. Percebam que com esse fundo que foi colocado, né, eu solto aqui a cor do fundo, a cor branca aqui talvez ela tá um pouquinho clara demais. Vamos trocar aqui a cor desses caras aqui. Deixa eu só pensar aqui, o menu item, ele tá vindo para cá, material, tá, shadow color. Aqui é o nosso texto, então o nosso home, nossa segunda página aqui. Quando a gente está instanciando o menu item, a gente está passando isso por parâmetro, né, para essa função, que isso está passando para dentro desse componente text aqui. E ele tem um style, que é o headline for. E tem o icon, que também ele está como um white. Vamos trocar do icon aqui primeiro, vamos com amber, vamos colocar aqui... deixa eu pensar uma cor que possa combinar com amber. Vamos fazer um purple. Deep purple. Ele vai trocar os nossos ícones. De purple pode ser. Daí vamos lá no nosso tema. E eu vou trocar da nosso componente headline for, né? Em vez de ser o nosso colors white, vai ser um deep purple. Se eu der um refresh aqui, ele não vai atualizar, tá? Lembrando, sempre que mexe no tema eu tenho que reexecutar a aplicação, por isso que ele não atualizou. Mas a gente já atualiza esse cara, já para a aplicação, sobe de novo, daí ele vai pegar essa cor. Beleza, trocamos a cor, trocamos o nome aqui. Daí dentro do nosso menu, junto com o nosso menu, perdão, não dentro, quando a gente instanciou a nossa page base aqui, a gente colocou um outro cara que é o positioned. Positioned nada mais é do que o conteúdo com esse efeito aqui, que a gente diz onde que a gente está colocando ele de acordo com a ação do usuário. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, eu estou colocando ele aqui em menos 55% da tela, acho que é, e mais 55%, ou seja, eu estou jogando ele 55% para cá e 55% para fora da tela. Quando eu fecho ele, eu jogo ele na posição 0 em todos os pontos. Então ele ocupa a tela inteira, sobrepondo o nosso menu. Tá? E dentro do nosso conteúdo até então, a gente não tinha feito nada. A gente só tinha criado então aqui o objeto context aqui. Que daí esse objeto context, ele é um safe area, que ele é um material. E dentro desse material, a gente tinha... a gente tem um scaffold aqui e a gente tinha um container só que estava mostrando aqui no final no body. Esse container eu troquei pelo page base também, então por isso que ele está com esse gradiente aqui. Ele está um pouquinho menor, se tu reparar, o gradiente do principal com esse aqui, por causa que esse aqui, ó, ele tem a questão do app bar aqui em cima. Ó. Então o app bar ele está com uma cor, ó, e o page base ele está mais para baixo aqui. Então, se eu quisesse resolver isso, eu vou aqui na nossa page base, o nosso stop da segunda cor aqui, vamos botar para 0,8 aqui em vez de 1, e aqui de 0,4 e vamos puxar para 0,3. Ele vai ficar um pouco melhor. Vou dar um refresh aqui, ó. Tu vê, ó, ele clareou um pouco mais aqui, ó. Só que em contrapartida, esse de cima, esse de trás também, ó, ele clareou mais. Ou seja, aqui no 0,8 eu já parei a minha segunda cor aqui completamente. E ele tá do fundo todo branco para baixo. Não vejo problema, tá legal assim, vou manter assim. Talvez vou só fazer o seguinte, vou botar aqui 0,9 e aqui 0,2, acho que vai ficar melhor. Aqui, isso, ficou um pouquinho melhor. Então agora vamos começar a programar um pouquinho mais esse cara. Só um detalhe, que quando a gente abriu a aplicação, a gente deu run, o menu ele apareceu assim, ele apareceu como aberto, tá?
Então a gente não quer que ele venha aberto na primeira vez que a gente abrir a aplicação. Então vamos pegar aqui no nosso stack aqui, ele está vindo, como é que ele está vindo aqui? Esse isCollapsed, ele está olhando se for 0, se for true, ele está botando 0. Então esse isCollapsed, a gente está instanciando ele com false aqui, ou seja, ele está vindo de cara com o menu aberto. Mas o nosso conteúdo aqui já é a nossa homepage, então eu não quero vir com o menu aberto. Então eu vou setar esse cara aqui para true. Então, de cara, ele já vai vir com a nossa homepage aberta aqui com esse conteúdo aqui. E daí só quando eu clicar que daí ele vai exibir o menu aqui. Então vamos parar a aplicação aqui, subir de novo para pegar as mudanças das cores que a gente fez. Esperar ele buildar. Ok, done. Abrindo a aplicação. E aí, ó. Agora ele já abriu a nossa aplicação com o menu escondido. Então aqui eu estou efetivamente na nossa homepage. E daí agora quando eu clicar aqui, daí sim vai aparecer um menu aqui com as outras opções. Ó. É a nossa segunda página que a gente ainda não trabalhou ela. Mas vamos primeiro focar nessa homepage, tá? Qual que é a ideia aqui da homepage? Que nem eu disse, nós vamos estar fazendo uma calculadora bem simples, tá? Então, a ideia é que na nossa segunda página tem a nossa calculadora. Além da calculadora, a gente tem aqui um outro menu com o histórico de todos os cálculos que a gente fez. E na nossa homepage, ele vai ter só um cardzinho aqui com um contador da quantidade de cálculos que a gente fez e mais alguma outra coisa aqui que eu ainda não pensei em algo para botar aqui debaixo, tá? Mas só vou mostrar para vocês um esboço de homepage aqui. Então, o objetivo de hoje é tentar iniciar essa homepage, se der terminar, e talvez ir para a parte da calculadora efetivamente, a página da calculadora. Então, a primeira coisa, para dentro do nosso conteúdo aqui, eu tenho esse texto aqui em cima, conteúdo, que ele não está de acordo com as cores que a gente estipulou aqui. Ó. Então, ele está com uma cor, tanto o ícone aqui quanto o texto, ele está com uma cor preta. Por causa que aqui a gente instanciou um text e a gente não passou qual que é o style dele. Então, eu quero o mesmo style desse aqui, só que com um tamanho um pouquinho maior. Então, eu vou vir aqui no nosso tema, tá? Em vez de ser o headline 4, eu vou botar aqui o headline 3. Vou sobrepor o style padrão. Então, vou botar aqui text style, né? Eu acabei explicando na semana passada, para quem não estava semana passada, tá? Eu poderia botar isso direto lá no componente? Poderia. Só a gente procura sempre deixar separado, que daí o que acontece? Se eu precisar mexer em cor, eu mexo num único lugar. Eu não não tenho que sair catando dentro do projeto cor, formatação, esse tipo de coisa, sabe? E além do que, com esse arquivo tema, eu posso ter 2, 3 temas, e daí eu posso botar um botãozinho ali, por exemplo, para o cara fazer um switch entre o tema light e o tema dark, sabe? Então eu posso ter meu tema dark e eu posso ter meu tema light, e daí eu tenho um botãozinho ali para o cara só trocar. Se eu não tivesse separado em arquivos, eu teria que ter um if lá no meio do meu componente. E daí é algo que suja um pouquinho o código lá. É errado? Não é errado, mas é uma boa prática manter separado, tá? Então, nosso headline 3, então vou lá pro homepage. Então, o conteúdo aqui, eu quero que o style dele seja o theme.off context text tema headline 3. Então, ele, que nem eu disse, ele não vai pegar de cara, por causa que eu tenho que reiniciar a aplicação. Então, ele pegou o default
do default material, tá? Que o default material tá com essa fonte, com essa cor. Então, esse text tema 3, ele existe já, esse headline 3. Eu que estou sobrescrevendo ele aqui com as minhas configurações. A mesma coisa para o headline 4. Se eu não quiser sobrescrever, eu só uso direto do material, não tem problema, tá? Outra coisa é o ícone, o nosso ícone aqui, nosso animated icon. A gente está usando aqui um icon e a gente não está dando a cor para ele. Então eu vou dar um color aqui, colors. Aqui também eu poderia, vou dar um deep purple aqui também. Eu poderia essa cor do icon aqui eu ter dentro do nosso tema aqui, poderia. Mas do icon até não é tanto problema assim, ele está separado, sabe? Não vejo tanto problema assim, ele está separado. Esse, se eu der refresh, ele já vai pegar aqui a cor. Oi? Como? Tá, perdão. Eu tô... A princípio tô ouvindo vocês normal, Alexandre. Você também, só. Deixa eu ver se ele vai voltar de novo ali. Opa, tá me ouvindo, Alexandre? Tá. Não, depois. Então vamos parar mais uma vez aqui na aplicação, só para ele pegar o nosso header ali, né? Vou dar um Flutter Run aqui de novo. Lembrando, essa do Flutter Run eu preciso fazer só quando eu mexo no meu tema, tá? Em outras situações eu não preciso fazer isso. Tem a opção também do debug, tá? De fazer direto debug, mas eu não curto muito debug, eu prefiro eu controlar quando eu quero atualizar o app. Claro, quando tá mexendo com layout é mais fácil que o debug, daí tu só salva ele tem o hot reload dele, tu salva, ele automaticamente já dá o refresh ali no app. Mas eu tenho bastante problema com debug, daí eu acabo trabalhando sem. Claro, pode. Não coloquei nada. Na semana passada a gente só fez essa action do menu aqui, ó. A gente começou com a base do aplicativo, né, e fez só essa action do menu aqui. Implementou basicamente essa homepage, né, que é onde é que a gente implementou o menu e esse início de conteúdo aqui. Eu gravei, só que ele cortou no meio da gravação, sabe? Então, por isso que eu acabei não colocando lá. Daí eu vou ver se eu vou regravar ela ou se eu coloco mesmo ela estando pela metade lá na gravação. Uhum. Beleza, então a gente montou aqui o nosso conteúdo, né? Então, qual que é a ideia agora aqui? Vamos pegar aqui então, vamos para dentro do nosso context aqui. A gente tem esse page base. E esse page base, ele tem um atributo chamado child. Até tem um atributo title aqui que ele não está sendo usado. Eu instanciei esse cara aqui e depois eu tirei. Então, esse title ali eu não preciso mais dele. Mas a nossa child eu preciso e eu vou dizer que ela é um required aqui. Se eu disser que nem antes, quando eu tinha ele não estava como required, ele não acusava nada. Agora aqui também, ó, ele não chega a acusar um erro para nós. Mas olha só o que ele faz. Ele bota uma anotação aqui, ó, dizendo que o parâmetro child é requerido. Então eu costumo colocar, quando a gente precisa desse tipo de atributo para o widget, que ele é obrigatório, que daí na hora do desenvolvimento tu já tem uma noção do que tu precisa passar. Então a primeira coisa aqui dentro do nosso child, vamos começar aqui com o list view.
eu não quero que esse cara seja estático, né? Eu quero que ele possa correr caso eu aumente o tamanho dele, né? Então, dentro do list view, eu vou ter as children's dele. E essas children's, eu vou colocar aqui, então, vamos dar um padding. Add-insets.all, eu quero 5 de padding em tudo. E a child do nosso padding, vamos colocar aqui um text aqui. Seja bem-vindo. Ele está reclamando alguma coisa aqui em cima. Aqui. Não estou usando esse cara. Se eu começar a rodar aqui, ele já trouxe aqui o nosso texto. Não é bem isso que a gente quer. A gente quer um texto um pouquinho mais bonitinho. Então eu vou botar aqui um size box só para dar um tamanho. Vou botar aqui um height de 40. O nosso text, eu vou dizer que ele é um style e a gente quer ele um theme.off context text theme.headline tree. Já está um pouquinho melhor. Só eu vou trocar a cor desse cara para ele não ficar na mesma cor do The Sim. Eu vou colocar aqui, em vez do headline tree, eu posso fazer isso aqui, ó, pessoal. Então eu estou pegando um tema, né, que é o headline tree. Eu quero ele copy with. Aí eu quero a color. Eu quero colors. Vamos pegar uma outra aqui. Some green. Não. Black 54. Oitenta e sete. 54 ficou melhor. Então, criei o texto. Aqui eu vou dar um pouco mais de padding, vou botar 15, que só 5 ele ficou pequeno. Como eu dei um all, né, ele dá o padding tanto da esquerda, quanto de cima, quanto da direita, quanto do bottom. Além do texto, eu vou criar um outro cara aqui, também com padding, que eu vou botar um sets.all 15 também. E tem um cara que eu já importei aqui dentro de um outro projeto que eu fiz, que é esse card base. Ele nada mais é do que ele instancia um material e ele transforma ele num card. Então vou trazer aqui para vocês verem. Vou instanciar ele aqui, card base. Aí, deixa eu subir ele aqui. Height, vamos botar 200. Width 200 também. Olha aqui. Ele montou um primeiro card para nós. Só que aqui eu estou duplicando o padding. Ó. Eu tenho o padding dentro do meu card base. E tenho o padding aqui. Então eu tenho uma propriedade aqui que eu estou passando, ó, horizontal padding. Se eu passar ela, ele assume ela. Senão ele está pegando o default, que é 20.
No nosso caso aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse padding que a gente tem, vou deixar só o card base, e aqui na instância dele eu vou passar aqui horizontal padding, eu vou passar os 15, e vertical padding vou passar os 15 também, que é o que a gente quer. Feito isso, ele está alinhado aqui com o nosso text. Esse cara aqui, o height dele vai ser uns 400. Bom, 350. Pode ser. E o nosso widget, eu quero a largura da página, vamos dizer assim. Então eu vou pegar aqui var underline size igual media query ponto size. Então eu vou pegar aqui e vou dar como width para ele 80% da página, talvez 90%. Então, underline size ponto width vezes 0.9. 0.95%. Mais ou menos é isso aí. Então aqui a gente tem um card, a gente criou uma espécie de bloco por cima do nosso conteúdo. Eu poderia vir aqui no card base, ele está com uma elevação baixa, aqui ele está com uma elevação 2. Vamos botar uma elevação 5 aqui, ele vai ficar um pouquinho mais afastado, ele vai dar mais uma sensação de sombra, um pouco maior. Então vamos deixar nessa elevação 5, ele fica um pouquinho melhor. E daí o que acontece? Ó? Esse card color também está definido aqui no tema. Ó. Eu defini aqui no nosso tema um card color, um white 70. Então se eu olhar aqui dentro do card base, ele tem aqui o material e o background. Se tu não setar nada, ou seja, se eu não quiser forçar uma cor específica, ele vai pegar a cor do card color. Nesse nosso caso aqui, vamos setar um white aqui para ele, em vez de um white 70. Então, também vamos adicionar mais uma propriedade aqui, que é o background color, colors.white. Aí. E abaixo dele aqui, vamos formatar. Vamos pegar esse card base aqui. Vou colocar ele aqui debaixo. Vou botar mais um size box aqui. Com height de 10, tá bom? Só que aqui eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de ser um ocupando todo o espaço, eu vou querer dois cards aqui debaixo, que vão ser dois atalhos nossos, um para ir para a calculadora e um para ir para nossa lista de cálculos que a gente fez. Então para isso eu vou botar uma raw aqui. Dentro dessa raw ela vai ter as childrens dela, e daí para dentro dessa children eu vou trazer esse card base e mais um card base. Aí esse height aqui vai ser 150, pode ser 100, e o width eu quero fixo também. E aqui eu não vou trocar a color do background. Vamos botar mais um terceiro para ficar melhor, ficar mais bonitinho. Aí aqui eu vou usar o main axis alignment da raw, main axis alignment ponto space evenly,
vou dar um restart, daí ele alinha todos eles, ó, deixando exatamente o mesmo espaço entre um e outro. E aqui, ó, reparem, ó, que o nosso list view ele já está funcionando, ó, porque eu já estou sobrepondo o espaço que eu tenho. Então, olhando para essas cores aqui, aqui em cima tem muito espaço. Vamos voltar um pouco mais aqui, em vez de 40 vamos colocar 20. E a nossa cor aqui, o nosso black, não ficou tão bom. Vamos colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar colors. Um branco, acho que fica melhor. White 70 também. Não. Branco. Beleza. Então, aqui a gente tem uma base da base pro nosso layout. Qual que é a ideia da gente ter aqui, tá? A ideia daqui é a gente ter um iconezinho aqui dentro do nosso card com o total aqui, vamos dizer assim, de cálculos que a gente fez, e aqui embaixo ter um histórico dos últimos cálculos ou os cálculos que a gente mais faz já sumarizados aqui. Então, antes disso, vamos fazer o seguinte, ó. Repara que a nossa função context, que é o nosso conteúdo, ele está crescendo. Está crescendo, está virando uma tripa aqui de coisa, certo? Então vamos quebrar esse cara aqui em 3 outros sub-widgets, vamos dizer assim. Então vamos pegar aqui dentro do nosso list view, vamos pegar essa primeira parte, toda essa aqui, ó, até o card, que tem o text e tudo mais, e clicando com um Ctrl ponto no VS Code, ele tem essa opção aqui, Wrap with Widget. Na verdade não era esse aqui, ele tem um outro que é... Ele tem esse... ele não trouxe quando eu selecionei o size do box, mas eu puxo na mão. Tem esse aqui, ó, Extract Widget. Eu venho nesse Extract Widget, eu vou colocar aqui um nome aqui, underline, context header. Beleza. Ó, repara que ele já criou um context header para nós e ele já pegou o que a gente precisava. Eu vou tirar esse size do box também, né? Ele já pegou o que a gente precisava desse cara e já criou um componente lá no final pra gente, ó, um stateless. Então esse context header aqui, eu só vou adicionar aqui além dele aqui. Não precisa, vou deixar o size box lá em cima mesmo, para não ter que botar um stack lá embaixo. Deixa eu voltar pro context aqui. Então, o que ele fez aqui? Ele já criou um stateless componente para nós aqui embaixo, onde que se eu quiser usar esse tipo de componente, aqui claro que aqui está muito simples, tá? Mas se eu quiser usar isso em qualquer outra trecho do meu código, a única coisa que eu precisaria fazer era vir aqui, tirar ele desse homepage, né, botar ele dentro dos nossos componentes e usar. Ou no caso, se eu for usar só no homepage, daí posso deixar aqui mesmo. Então, vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Vou dar sequência aqui na componentização desse cara. Eu chamei de context header, né? Eu vou trocar aqui de context header, vou trocar o nome, vou chamar de header só. Beleza. E aqui eu vou mudar, eu quero que esse seja bem-vindo, a gente receba ele. Então, além do context, eu vou ter um outro cara que é required aqui, que vai ser o this.text. Aí, esse cara eu vou instanciar aqui um final string text. E aqui, em vez de ser seja bem-vindo, eu vou colocar
this.text. Uma outra coisa que eu quero também é que o texto aqui, ó, ele está alinhado à esquerda. Eu vou botar aqui uma opção que é o alignment. Não sei se ele está dentro do style, não me lembro agora. Não, é aqui mesmo. Text alignment. Text align. Eu vou botar um left. Porém, eu quero que, se eu mandar alguma coisa aqui, eu quero trocar então aqui também. Text align. Align. Aí, nesse caso aqui, ó, que eu instanciei a variável primeiro, ele está reclamando aqui, ó, que o meu header, ele está faltando os dados aqui no constructor. De novo, VS Code, ó, se eu vier aqui e dar um Ctrl ponto, ó, ele já reconhece, ele já diz add final field formal parameters. Se eu der um enter aqui, ó, ele já adicionou isso aqui para nós. Claro, sem o required, por causa que eu não quero também que seja required. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui this.alignment, ou se ele for nulo, eu vou deixar text alignment left. Então, desse jeito, vou só formatar aqui, vou salvar, vou pegar esse header aqui, esse underline header, vou voltar aqui em cima para o nosso context, onde está chamando, vou chamar só de underline header, vou adicionar aqui uma outra informação, que é o texto. Então, aqui, nosso texto, seja bem-vindo. Então, isso aqui é bem normal, aqui a gente não tem login nesse aplicativo, tá? Mas é bem normal, por exemplo, nos apps, que aqui em cima tu tenha uma saudação para o usuário. Ah, olá Neymar, olá Alexandre, olá Maurício. Aqui tem uma saudação para o usuário, para, vamos dizer assim, parabenizar ele, no caso de login, de aplicativos que tem um login, tá? Só um minuto. Daí, para mostrar para vocês, vou pegar esse mesmo header aqui e vou colocar ele depois desse sized box aqui, na nossa row, antes da nossa row aqui. Eu vou colocar aqui o context e daí o text. O texto aqui eu vou botar texto, vou chamar de atalhos mesmo, pode ser. O acesso rápido. E além disso aqui, daí eu quero setar o alignment. Eu quero text aligned.center. Daí aqui eu vou salvar. Se eu der um refresh agora, eu usei aquele mesmo cara aqui, ó. O mesmo componente que eu usei aqui em cima é o mesmo que eu usei aqui embaixo. Então, com isso, tu otimiza recurso, tu pode usar para várias coisas os componentes, sabe? Então, uma coisa que eu recomendo muito a vocês, trabalhem criando um monolito, sabe? Não vão pensando em componentizar tudo desde o começo, por causa que senão vocês vão criar uns monstros. Mas, por exemplo, trabalhem pensando num monolito aqui de vocês, que nem eu vim fazendo, trabalhando o nosso context aqui, e depois de pronto, dá uma verificada, vendo o que dá para tirar, o que dá para reaproveitar, sabe? Então, nesse exemplo aqui, a gente pegou o header, a gente fez isso. A gente pode pegar toda essa raw aqui e removê-la daqui também. Então, vou dar um Ctrl ponto aqui, ele vai pegar um extract widget. Aqui eu vou botar underline summary. Eu fiz isso, ele automaticamente, ele já criou aqui embaixo, ó, um summary para nós. Posso voltar aqui em cima no context e só tem o nosso card. Então, por que isso? Por que vale a pena fazer isso?
Porque olha só, fica bem mais legível de tu entender o que tem aqui dentro. Antes, com aquela trip enorme, eu tinha que ficar correndo página aqui para ver o que estava acontecendo. Agora, o que acontece aqui, ó? Eu tenho a nossa page base, eu consigo ver que é um list view, eu consigo ver que tem um header, consigo ver que tem um componente intermediário, consigo ver que tem outro header, outra descrição, e eu consigo ver que tem um sumário. Então, isso é interessante, principalmente nas páginas principais, tá? Onde tu tem muita informação, que nem, querendo ou não, olha o nosso homepage aqui, o quanto ele já quebrou. Então eu quebrei um underline menu, quebrei underline context, o context é o que ele já tem de componente aqui, ó, e além disso, eu já quebrei aqui no page base, já quebrei aqui no header, já quebrei aqui no card base. Imagina se eu poderia botar todos os códigos embaixo um do outro aqui, poderia funcionar do mesmo jeito. Só que esse cara ia ficar uma trip enorme, ia ficar um monstro. Então, por boa prática, a gente costuma separar mais esse cara, sabe? Pra ficar mais legível para quando for trabalhar. Então, vamos dando sequência aqui. Então, o que eu quero mexer? No header eu não vou mais mexer. Eu quero mexer agora só nesse card base. Então, nesse card base não tem nenhuma child para ele aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou setar uma child. A minha child vai ser uma column. Tá? Aí, dentro dessa column, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou botar, então, os childrens dela. Então, o que eu vou querer de children aqui? Vamos colocar uma raw. Por enquanto na raw aqui vou colocar só um text, só pra... ou vou colocar dois ícones só, na verdade. Perdão, tem que botar o child da raw também. Vou botar aqui um text. Aqui vai o contador. Vou botar um ico. Vou botar um ícone de uma pessoa também, só pra gente visualizar. O size vai ser um 48. Depois da raw, eu vou botar aqui um divider. Divider, ele vai ter um thickness. Eu vou botar um aqui, 2. Aí, vamos botar mais um text aqui. Aqui vai ser um cálculo, text, cálculo, beleza. Vou dar um hot reload aqui só para vocês verem como é que ele está ficando. Olha, ele não formatou nada ainda. Mas ele colocou aqui, ó, aqui vai um contador, ele colocou aqui o iconezinho da pessoa e colocou uma lista aqui embaixo do outro. Tem o divisório aqui. Então vamos incrementar um pouco mais esse cara aqui. Então na verdade aqui em vez de 48, eu quero esse cara com 60 aqui, tá? A color dele vai ser a color do tema principal. Então vou botar .scaffold background color ou primary color, acho que eu citei os dois. Isso, os dois estão com a mesma informação. O texto, na verdade,
aqui eu não vou querer um texto simples, eu vou querer incrementar um pouco mais. Então aqui dentro eu vou botar mais uma column, que também vai ter children, que daí essa column, daí sim vai ter um text, e aqui vamos botar, vai ser a quantidade, então vamos botar aqui, sei lá, 5.000 cálculos. E debaixo eu vou querer o texto cálculos realizados. Além disso, na nossa raw eu vou querer que no main axis, que é o alinhamento dela, eu vou querer main axis alignment, eu quero que ele seja space between, ou seja, ele jogue os dois nas duas extremidades. Então se eu der um refresh aqui, ó, ele vai ter jogado, ó, a column para a extrema esquerda e o logo para a extrema direita. Além disso aqui, vamos dar um padding nesse cara. Então toda a raw aqui, vamos dar um wrap with padding. Vou botar, mexe ali, o pessoal passando na rua vendendo coisa aqui. Então aqui vou trocar Edge Inset Sol, vou botar de 8, vamos botar para 15 também. Para dar um padding legal aqui, ó. Então, daí ele já fica um pouquinho melhor. Aí vamos para o nosso text primário aqui. Então esse cara aqui eu quero que ele seja o nosso headline 1. Então vamos fazer aqui, depois a gente transporta lá para o tema. Então vou pegar aqui, vou pegar style, vou pegar text theme, daí aqui eu vou colocar, é um text theme, né? Style é um text style, perdão, tô confundindo. Text style. Aí eu vou botar font size, eu quero 32, 44 na verdade. A color, eu quero que seja a mesma cor do nosso ícone. Na verdade vamos trocar esse ícone e esse texto, vamos pegar a cor do menu aqui, ó. Essa cor do shadow aqui, para dar um pouco mais de destaque. Então vamos pegar aqui, em vez de ser o scaffold background color, vai ser o shadow color. Aqui a mesma coisa. Recarregar, beleza. E esse cara aqui eu quero que ele seja um bold. Então font weight, eu quero que ele seja negrito. Font weight bold. Beleza. Então aqui a gente configurou o nosso text style. Esse cara aqui eu quero que ele seja o nosso headline 1, que é o nosso texto principal. Então eu venho para cá, vou sobrescrever aqui. Tá aqui headline 1, text style, eu esqueci de copiar. Ok. E daí aqui eu vou colocar o shadow color, que é o Amber 800. Aqui eu não consigo usar o theme.offContext por causa que o context eu não tenho ele instanciado aqui dentro do nosso theme data. Eu vou ter ele dentro de um widget. Aqui dentro do nosso theme data ele é só uma configuração, eu não vou ter esse context instanciado. Então por isso que eu não consigo usar. Mas daí eu só troquei aqui pelo colors Amber de 800 e ele já reconheceu. Então aqui no nosso text style eu vou botar, aqui sim eu consigo usar o context. Então theme.off context
.text_theme.headline1. Se eu der um refresh aqui, ó, ele vai voltar para como estava. Até ele pegou já. Estranho. Mas tudo bem. E daí, esse segundo de baixo, eu quero que ele mantenha a informação cálculos realizados, mas eu quero configurar o style dele também. Então eu vou botar aqui o style. Eu vou botar text style font weight, vamos botar de 12. Perdão. Font weight eu quero bold. A font size que eu quero 12. Font size eu quero 12. E a color pode ser essa aí mesmo. Vou manter essa cor, não vou trocar a cor. Vou dar um refresh. Agora sim, antes ele não tinha recarregado. Ó, esse é o headline 1 do material, tá? Por isso que ele zoou tudo. Vou fazer a mesma coisa com esse cara. Eu vou tirar esse text style daqui. E vou lá para o nosso tema. E vou criar aqui, então, um novo text style aqui. Que é o chamado Sublime. Ou Subhead, como quiserem chamar. Eu vou botar Sublime não, Subtitle. Vou botar aqui como sendo o Subtitle 1. Text Style aqui. Colei o que a gente tinha feito lá atrás. Aqui é um Subtitle 1. Se eu der o refresh, ele vai pegar como é o padrão do material. Vamos parar a aplicação aqui. Vamos subir ela de novo para ele pegar essas informações atualizadas. De novo, pessoal, meu objetivo aqui não é fazer nenhum layout bonito nem nada, até porque, como você sabe, eu não sou nem um pouco bom nisso, tá? Mas é mostrar para vocês um pouquinho como é que é esse processo de construção de layouts com o Flutter, tá? Ele é bem simples. Vocês viram que os componentes não mudam muito daqueles que a gente já viu. Então é uma column, é um padding, é uma raw, é um text, que eu vou mudando as formatações, que eu vou mudando as posições deles, que eu vou dando um padding um pouquinho diferente. É um container com arredondamento, um container com um fundo, sabe? Então os componentes são os mesmos, não tem uma mudança grande de componentes. Qual que é a diferença? A diferença é como é que tu vai configurando eles, só isso. Então aqui agora ele pegou para nós as formatações que a gente colocou, né? Um outro detalhe agora que vamos fazer aqui, o nosso divider aqui, ele está com thickness 2, só que eu não queria que ele pegasse a tela inteira. Ele tem aqui, ó, indent e indent. Então vamos pegar esse cara aqui, vamos colocar aqui, ele é um double, se eu não me engano, indent, isso, vamos botar 5 para ele dar um espaçamento entre o fim, ó. Então eu não quero, 5 é pouco, vamos botar 10. E no indent é a mesma coisa, vamos botar 10 também. Então a nossa linha, ela não pega do começo e não vai até o fim, ó. Fica um pouquinho mais bonitinho, fica mais separado. Então, beleza, começamos a criar o nosso card principal. Qual que seria a próxima ideia agora, né? Então aqui de baixo vamos criar também uma lista, só que aqui, deixa eu pensar como é que ficaria legal uma lista aqui para ficar claro. Vamos botar um container, vamos pegar um box decoration. Eu vou comentar isso aqui só para decoration.
decoration, box decoration, color. Aqui eu vou botar colors. Eu tenho um tema aqui, white 70 em algum lugar. Aqui. O card color é o white 70. Então esse cara aqui eu vou botar o white 54. Vamos botar o width dele. Então lembrando, o nosso width aqui do nosso container, do nosso card base, ele é o size da tela ocupando 95%. Esse cara aqui eu quero, em vez de ser 95%, eu quero que ele seja 85%. E o height, a gente tem 350. A gente vai botar uns 200 de height para ele aqui. Aí border radius ponto all radius ponto circular des. Ok, vamos dar um refresh aqui. Ele fez, mas tá estranho. Vamos botar uma outra cor aqui só pra yellow, só pra ele aparecer pra nós. Aí. Então vamos dar um padding, um margin, perdão, ao invés de um padding. Então aqui no margin, add insets.only. Eu quero do top, eu quero uns 15 mais ou menos de margem, certo? Beleza, agora já está mais centralizado. E daí aqui vamos tentar pegar uma outra cor aqui que a gente consiga. Deixa eu pensar uma cor que ficaria legal com esse cara ali. Só para botar um fundo. Light blue. Light blue 50. Fica estranho. Mas tudo bem. Ou eu poderia pegar, deixa eu pensar aqui, no meu page base eu tenho o background color e o card color. Opacity 0.8. Aí, dá pra deixar isso daí. E uma outra coisa que eu vi agora, tá? Nosso acesso rápido aqui embaixo está quase escondido. Então aqui também, no header aqui, eu quero configurar a questão do style também. Então, se eu olhar aqui, ó, a gente está passando qual que é o style e qual que é a color, né? Então aqui também eu vou botar uma outra final text style. Vou vir aqui, vou adicionar ele no constructor. Aí eu vou pegar aqui this.style, ou se não o default.
Vou salvar isso aqui. Daí se eu vier aqui no nosso acesso rápido, eu vou botar, para você setar a propriedade style, eu vou colocar aqui tm.off context. Ele está com headline 3. Isso. Text headline 3 copy with color. Aqui vamos colocar o nosso Deep Purple ali, que a gente tem ele como sendo colocar um outro color aqui. Over asset button splash cursor convert divider. Indicator color. Colors.deep purple. Beleza. Hoje ele não pegou, né? Por causa que tem que parar a aplicação e subir de novo. Carregando. Tá aí. Tá aqui o nosso acesso rápido aqui como Deep Purple. E daí, dentro do nosso container aqui, quiser usar o box aqui, não quiser usar, tá? A escolha é de cada um, tá? A gente tem a list view aqui, ó, e eu quero botar uma outra list view aqui. Então, eu botei o container com esse objetivo, tá? Então eu vou pegar aqui, só vou dar um child aqui nele, ó. Child. E daí aqui vai ser uma segunda list view. Então vou pegar esse cara aqui. Ele vai ter as children's. Daí o que vai ter dentro desse list view aqui? Sim, eu vou puxar os text para cima. Então vou botar aqui um text, outro. Vou botar um size de box entre cada um deles aqui, só para dar um espaçamento. 20, vou botar uma distância grande só para mostrar o funcionamento da list view ali. Então mais um height 20 aqui. Ok. Recarreguei. Aqui ele não tem muita pouca coisa ainda. Recarreguei. Agora sim, ó. Imaginem que aqui tivesse uma lista, ó. Eu estaria percorrendo uma lista dentro do meu box aqui. Tem a minha lista principal, que é a da minha página, né? E tem a minha lista dentro do nosso card aqui, se a gente quisesse percorrer ela aqui. Então, esse é
um exemplo de layout, né, que vocês podem montar. Não quero botar a color no container ali, eu quero deixar só a lista. Cara, bem tranquilo, só comentar ali, ó. Quiser deixar tudo branco, aí só a lista correndo ali, pode. Quiser só botar uma borda ao redor, pode. O fato de deixar tudo branco assim, eu não curto muito porque ele não dá a entender que tem uma sequência, sabe? Então, quando ele é um boxzinho, ele passa a impressão de ter algo mais, que se tu passar o dedo ele vai ter uma função a mais. Assim parece que ele é um conteúdo estático. Mas aí é gosto e vai de cada aplicação, sabe? Deixa eu só... Vamos pegar esse cara aqui, vamos terminar esse cara aqui. Então aqui, em vez de ter um text aqui, eu vou ter, na verdade, uma linha. Então eu vou botar aqui a minha children aqui, ele vai ser um padding, né? Esse padding é de sets.o, eu quero 10 de padding parelho, e a child desse padding vai ser uma raw, que daí formatar. Dentro dessa raw eu vou ter algumas coisas aqui. Então a ideia desses itens que vai ter é ter informação dos últimos cálculos. Então eu vou ter aqui, por exemplo, valor, vou ter um text. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma column, e dentro dessa column vai ter student também, e aqui vai ter um text. Então aqui vai ter o valor, por exemplo, 5, e aqui vai ter um outro text que vai ser valor 1. E o que eu faria aqui? Vamos supor que eu repita esse cara, né? Então, eu vou ter dentro dessa linha várias colunas aqui. Então, valor 1 ali. Aí eu vou ter aqui operação. Opa. Então a operação aqui vai ser um mais. Eu vou ter mais uma coluna aqui. Aqui vai ser valor 2. Então 5 mais 5. Aí aqui eu vou ter um icon. Icons.equals. E aqui eu vou ter outra column dessas com o nosso resultado. Então aqui vai ser 10. Se eu der um refresh aqui agora, opa, esse é. Então não vamos botar um icon aqui, vamos botar um text mesmo, já que o icon não está rolando. Text igual. Eu posso botar isso, posso botar os valores embaixo, daí vai da preferência de cada um, tá? Qual que é a ideia aqui agora? Então, o nosso valor, eu quero ele um pouco menor, ó. Repara os cálculos realizados aqui em cima, a gente está usando o subline, do subtitle, perdão, 1. Eu vou fazer uma cópia aqui, vou pegar, vou criar um subtitle 2. Subtitle 2, eu quero um bold também, só que um font size eu quero bem menor aqui, eu vou botar um 9. Então
Então vou pegar esse subtitle 2 e vou dar esse subtitle 2 para todos esses valores aqui. Mas daí, puta merda, olha só quantos eu vou ter que repetir, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou pegar essa column aqui, vou dar um Ctrl click, ou um Ctrl ponto, perdão. De novo, ó, struct to widget. Aí eu vou criar aqui, ó, underline, botar um nome aqui, histórico, histórico valor. Aí tá. Beleza. Aí eu vou descer lá embaixo nesse cara, histórico valor item. Ele tem um build, ele tem um valor. Eu vou pegar aqui o text theme dele, então vou botar aqui um style theme.off context ponto text theme ponto o nosso subtitle 2. Outra coisa, eu quero ter as informações, então eu vou pegar aqui final string header, e eu vou pegar final string value, e aqui em vez de ser vou ter que botar um constructor aqui que eu esqueci. Ok, esse cara vai ser um required, esse cara também vai ser um required, e aqui em vez de ser valor 1 vai ser this.header, e aqui this.value. Uma outra coisa, o nosso valor, eu quero que ele seja não tanto que nem esse outro aqui, não chamativo assim, mas pode ser um preto. Então vamos pegar aqui no nosso text theme também, a gente tem o nosso, vamos criar o nosso headline 5 aqui, ó. Headline 5. Então text style, font size, eu vou querer, aqui eu vou querer um tamanho grande, pode ser um 16 também. Color, eu vou querer um gray, um black, vamos botar black mesmo, black 87, e um bold, font weight bold. Então headline 5, vamos voltar aqui para a nossa home page. Vamos pegar nosso style aqui, theme.off text theme.headline 5. Ok. Aí, uma outra coisa que a gente quer aqui, o text alignment. Então, text alignment ponto center, aqui a mesma coisa, text alignment ponto center. Ok, está criado o nosso histórico valor item. Aí eu vou voltar aqui em cima, ó, e vou passar os parâmetros para ele aqui que ele está me reclamando. Então, primeira coisa, o nosso header, né, que a gente tinha posto era o valor 1. O nosso value, vamos botar aqui 5. E é isso. O resto a gente já setou lá. Com isso, o que eu posso fazer aqui? Ó? Todas essas columns de baixo eu posso trocar por aquele cara ali. Ó. Então vou pegar histórico valor item. Aí aqui no nosso header eu vou botar operação. No value eu vou botar o sinal de mais.
Vamos pegar esse cara, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V de novo. Mais uma vez. Então, esse aqui vai ser o valor 2. A gente tem o nosso text com igual ali. Ele não vou botar nessa condição por causa que ele não tem um título, ele não tem um header, né? E vamos trocar essa column aqui também por mais um desses caras aqui, chamando de resultado 10. Vou dar um refresh aqui, ele não vai estar 100% formatado ainda, né? Daí eu vou pegar a nossa raw aqui e eu quero o main axis alignment. O main axis alignment eu quero um space evenly. Main axis alignment space evenly, ele vai botar o mesmo espaço entre todos eles. Então vou salvar, vou parar a aplicação e subir de novo para pegar as alterações lá no nosso texto de tema. Esperar ele subir. Tá aqui. Daí agora o que a gente faz aqui, ó? Ah, ficou muito pequeno, ficou, enfim. Aí dá para aumentar, dá para mudar o nosso text aqui, ó, ele tá sem formatação nenhuma do nosso igual. Então vamos pegar aqui, ó, vamos fazer o seguinte para ficar um pouco melhor. Né? O nosso headline, esse aqui a gente colocou bold. Vamos deixar esse cara sem bold. Deixa eu só confirmar aqui mesmo. Ele está como subtitle 2 e como headline 5. Tá. Então vamos pegar nosso headline 5. Vamos colocar 18. Um pouquinho maior. Não, 16 tá bom. No nosso subtitle aqui, em vez de um 9, vamos colocar um 10. Sem o bold. E vamos deixar na cor que tá. Uma outra coisa. O nosso botão de igual, nosso texto igual, né? Ele tá sem formatação. Então vamos criar aqui um style para ele. Text style. Então font weight, eu vou querer um font weight bold. E aqui eu vou querer um font size. Aqui eu vou querer um 20, vou querer um pouco maior ele. Ó, tá um pouco melhor agora. Eu vou dar mais um espaço em branco aqui para dar mais um espaçamento. Ele vai ocupar um pouco mais de espaço. Aí, ó. Vou voltar a nossa cor de fundo ali do nosso container, né? Que eu tinha comentado para mostrar. Tá aí. Vou pegar esse cara aqui agora, ó. Tudo isso aqui. Oi? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Alô?
Opa, estão me ouvindo agora, pessoal? Ah, perdão, cara. Meu computador já trocou de internet sem querer. Tá, tô compartilhando a tela de novo aí, tá conseguindo ver? Tá. Avisa quando estiver vendo ali, Alexandre. Foi? Tá ok. Então, dando sequência aqui, o que eu tava fazendo aqui, né? Eu fiz essa questão da primeira linha aqui. Aí, o que eu vou colocar mais aqui no children do nosso list view aqui? Repara que eu estou fazendo uma raw e daí nessa raw ele tem aqui todos os componentes, vamos dizer assim, da nossa linha principal, né? Para eu não ter que fazer tudo isso de novo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer mais uma coisa aqui. Vou botar um wrap nesse cara com column. E daí depois desse raw aqui, eu vou botar mais um divider com thickness 1. O endident vou botar 5 e o inident vou botar 5, certo? Dando um refresh, ele criou um separador pra gente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse padding, vou extrair ele para um widget. Então, esse aqui eu chamei de histórico valor item, né? Esse aqui eu vou chamar ele de histórico só. Histórico valores. Ok. Aí o que acontece agora? Dentro desse histórico valores, aqui eu tenho que passar todos esses caras aqui para ele, tá? Eu vou botar direto aqui como sendo variáveis, mas o correto aqui seria o quê? Aqui eu receber na construção desse widget o que vem do nosso modelo de banco. Então vamos supor que eu estivesse persistindo isso numa base de dados, até vou criar isso aqui pra gente ver aqui, ó. Então vou pegar aqui, a gente tem view, né? Vou criar uma outra pasta dentro de lib que é chamada de model. Dentro dessa pasta model eu vou criar um novo file que é um histórico.dart. Então esse histórico.dart ele vai ser uma class histórico, bem simples. Aqui eu vou ter string valor 1 header, string valor 1, string operação header, string operação. Claro que a gente está trabalhando tudo como string, tá? Mas normalmente esses objetos, esses tipos de classe, eles têm vários tipos de atributos, tá? Daí depende de como o teu backend está retornando as informações. Por enquanto eu vou botar todos eles como string, tá? Então valor 2 header, string valor 2, operação, ficou errado mesmo, obrigado. Operação header. Quando a gente for plugar esse cara com o back-end, a gente refaz esse cara, tá? A gente vai refazer ele pegando o retorno que está vindo lá do back-end. Mas para isso, lá nos back-ends que a gente fez, a gente tem que implementar uma consulta históricos que a gente não fez ainda.
e implementar a integração com uma database, né, com um model daí, que também a gente não está fazendo ainda. Então eu vou botar aqui resultado header e string resultado. Beleza, vou criar um constructor com esses caras. Então vou botar aqui this.valor1 header, e daí eu vou botar um valor default aqui já, valor 1, this.valor1, vou botar todos os headers primeiro, this.valor2 header igual valor 2, this.operação header igual operação e os valores não vou botar default. Aqui também escrevi errado. É resultado header, resultado. Ok, criado nosso constructor, criado nossa classe. Então lá dentro da nossa homepage, dentro do nosso componente aqui, ele vai ter um final histórico, pode ser linha ou pode ser record, como quiser chamar. Vou adicionar no constructor dele. E aqui eu vou ter, em vez das strings fixas, eu vou ter this.record valor 1 header valor 1 operação header Repara que eu botei duas operações, eu botei uma operação a mais, ó. Tinha botado aqui, ó. Tinha ficado duplicado, nem tinha percebido. Valor 2, ponto resultado header e o resultado. Beleza, está criado o nosso componente. Vamos para o histórico valores aqui só agora. Na instância dele, eu vou ter que instanciar aqui um objeto do tipo histórico. Então vamos aqui, record, histórico. De novo, lembrando, quando vier do back-end eu não vou instanciar aqui, tá? Isso vai vir do back-end. Mas aí aqui, olha só que massa. Como eu já declarei os valores default lá, então eu vou pegar aqui valor 1, eu vou botar 5. Vou pegar aqui o valor 2, eu vou botar mais 5. A operação vai ser um mais. E o nosso resultado vai ser 10. Então, o que eu posso fazer agora? Vou pegar esse histórico valores aqui e vou gerar vários deles aqui. Então, 5 mais 2. Falta uma vírgula. Aqui.
5, menos 5. E quando eu vier do back-end também, aqui tem como eu fazer um for aqui a partir de uma lista, tá? Daí eu não preciso repetir todos esses caras uma única vez, tá? Várias vezes assim, eu vou ter ele uma única vez ali e eu só preciso fazer um for por ele. Então aqui eu vou botar 10 mais 5, 15. Já dá pra ter uma noção. Vou dar um hot reload aqui. Vou parar ele só para pegar as últimas mudanças que a gente fez de layout, que foi mexido nos headers e tudo mais. E tá aqui. Tá aqui o nosso histórico, com o list view dentro, com os nossos itens. Tá aqui nossa quantidade de cálculos realizados, nossos acessos rápidos aqui embaixo, que ainda não foi feito, né? Mas esse dá pra dizer, é a base para uma aplicação, sabe? É dessa maneira que tu vai fazendo uma aplicação em Flutter. Uma outra coisa aqui é que, ó, todo esse nosso card aqui, ó, todo esse card base aqui, ó, também ele tá uma trip enorme dentro da nossa coisa principal. Então eu poderia pegar esse card base aqui simplesmente e extrair ele daqui também e botar ele lá para baixo, e daí quando eu preciso acesso, senão eu vejo exatamente como é que está a nossa estruturação da nossa aplicação. Então o que eu queria passar para vocês hoje era mais ou menos isso. Eu queria ter terminado essa questão dos acessos rápidos também para ir para as outras páginas, tá? Acabei não conseguindo. Eu acabei me atrasando também hoje. Mas queria mostrar um pouquinho para vocês essa questão de produzir layout, sabe? Que, como vocês viram, não tem nada de muito novo. É mais do mesmo, vamos dizer. É pegar os componentes que a gente já conhece, que são as columns, as rows e os outros componentes, e utilizando os atributos que eles nos possibilitam, sabe? E daí, através disso, ir montando os layouts no Flutter. Então, por isso que eu acho que o Flutter é muito tranquilo de produzir layouts, por causa que tu não tem uma curva de aprendizagem grande. A partir do momento que tu aprendeu a trabalhar com esses principais componentes, depois para tu fazer layouts de simples a complexos é questão de tu só entender como utilizar melhor cada atributo dos componentes, né?